Dá sequência, pessoal. Vamos dar sequência a gravação caiu aqui, mas eu acho que agora a gente está beleza. Eu estava falando da revogação da prisão. Eu estava dizendo o seguinte, a revogação da prisão é uma decisão judicial que visa revogar a outra decisão judicial que decretou a prisão, mas uma prisão legal. Seja a prisão preventiva, seja a prisão temporária, era uma prisão legal que tinha um fundamento para ser decretada, que foi decretada com base em um fundamento legal, porém esse fundamento, esse pressuposto deixou de existir. Eu venho com a decisão posterior, que é a decisão de revogação, que vai aí revogar a prisão. A depender do caso concreto, é possível aí os juízes revogar a prisão e estabelecer aí algumas condições previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ou seja, o juiz decretar aí alguma medida cautelar de natureza pessoal diversa da prisão. Então veja que, se você analisar aí o artigo 282, parágrafo 5º, e o artigo 316 do Código de Processo Penal, vocês vão ver a possibilidade de revogação judicial, tanto da prisão preventiva quanto da prisão temporária. Ora, o artigo 1º da Lei de Prisão Temporária traz os requisitos da prisão temporária. Os artigos 311, 312, 313 do Código de Processo Penal me traz a fundamentação da prisão preventiva. Eu deixei de ter este pressuposto, eu deixei de ter essa fundamentação, obviamente, automaticamente eu vou passar a ter fundamentação para pedir a revogação e o juiz, assim, revogar a prisão. Então veja que é diferente. Relaxamento é para prisão ilegal, qualquer prisão ilegal cabe relaxamento. Revogação da prisão é para uma prisão legal, o pressuposto deixou de existir, seja a prisão temporária, seja a prisão preventiva, caberá a revogação da prisão. Tranquilo? E o que é a liberdade provisória? A medida de contracautela quando eu falo liberdade provisória. Amigos, liberdade provisória, eu falo também de uma prisão legal. A liberdade provisória, eu vou colocar em liberdade um sujeito que foi preso legalmente. O fundamento da liberdade provisória está no artigo 5º, inciso 66 da Constituição. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 66 da Constituição. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então veja aqui, a medida que vai colocar um sujeito em liberdade, aquele sujeito que foi preso em flagrante, num flagrante legal, porque se o flagrante está ilegal, cabe relaxamento. É a liberdade provisória. Então veja, diante da prisão em flagrante, o juiz verificando aí a falta de um dos elementos que autorizam a prisão preventiva, lembre que o artigo 312 ele traz o pressuposto dos pressupostos da prisão preventiva. Então veja, o juiz, quando for analisar a prisão em flagrante, ele vendo que não tem aqueles pressupostos que autorizariam a prisão preventiva, o juiz deve colocar o preso em liberdade por meio da liberdade provisória, com ou sem fiança, cumulando ou não a liberdade provisória com uma medida cautelar diversa da prisão, como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar durante a noite. Tranquilo? As medidas alternativas à prisão aí está no artigo 319 do Código de Processo Penal. E em relação à liberdade provisória, eu quero diferenciar com vocês, para a gente fazer bem bacana esse estudo e finalizar aqui a nossa abordagem de hoje, a liberdade provisória com fiança da liberdade provisória sem fiança. Desde 2011, da reforma que ocorreu no CPP em 2011, onde eu tenho aí outras medidas cautelares diversas da prisão, diversa da fiança, porque, veja, antigamente quando eu falava em liberdade provisória, eu falava de liberdade provisória com fiança, e aí eu ficava naquela bipolaridade. Ou o sujeito era posto em liberdade, cabendo fiança, ou se o juiz era autorizado a colocar o sujeito em liberdade sem fiança, ou então ele ficava preso. Então havia uma bipolaridade, liberdade provisória ou prisão. Hoje, com as medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, é possível nós falarmos a liberdade provisória com outras medidas alternativas aí à prisão, diferente inclusive da fiança. Por isso é importante eu abordar aqui o estudo com vocês da liberdade provisória com fiança, para depois a gente falar de liberdade provisória sem fiança. Tranquilo? Então coloca aí um tópico no estudo de vocês, liberdade provisória com fiança, e aí em relação à liberdade provisória com fiança, o juiz só pode decretar essa liberdade provisória em relação aos crimes afiançáveis. Em relação aos crimes inafiançáveis,
não cabe liberdade provisória com fiança. Neste ponto, eu quero que vocês dêem uma olhada aí no artigo 5º da Constituição, os incisos 42, 43 e 44, e também os artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal, que eu vou ter a noção dos crimes inafiançáveis. Quais são eles? Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, os crimes hediondos, os crimes equiparados hediondos, são esses aí os incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º da Constituição. Em relação a esses crimes, não é cabível liberdade provisória com fiança, porque esses crimes eles são aí inafiançáveis. Só lembrando que fiança é uma garantia que o acusado ou terceira pessoa presta com a finalidade de assegurar o cumprimento de uma obrigação. Tranquilo? A fiança ela pode ser decidida desde a decretação do flagrante, desde a prisão em flagrante, até uma decisão judicial transitada em julgado. Então veja que até a decisão judicial, se transitar em julgado, ainda cabe fiança, ainda é possível a fiança. Lembrando que o delegado de polícia, no instante que o delegado de polícia, galera, ele ratifica o flagrante, se a pena máxima combinada ao crime não for superior a 4 anos, o delegado de polícia ele pode arbitrar a fiança, o sujeito ser posto em liberdade. Neste ponto, eu quero que vocês analisem os artigos 321 e 322 do Código de Processo Penal. Lembrando que essa liberdade provisória com fiança, ela só é possível se o crime for afiançável. Se eu estiver diante de um crime inafiançável, não é cabível liberdade provisória com fiança. Por que eu estou sendo chato neste ponto? Porque eu tenho também a possibilidade de liberdade provisória sem fiança. Ou seja, o sujeito é posto em liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Seja com uma medida alternativa diferente lá do artigo 319, seja sem nenhuma medida. Mas ele é posto em liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Quando que isso é possível? Primeira possibilidade, quando eu estiver diante de excludente de ilicitude, diante das discriminantes. Veja que se o sujeito cometeu o crime diante de uma discriminante, excludente de ilicitude, é possível liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Veja o artigo 310, parágrafo único do CPP e também o artigo 23 do Código Penal que vai falar: não há crime quando a gente está em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Tranquilo? Então veja, discriminante, excludente de ilicitude, o sujeito deve ser posto em liberdade provisória sem fiança. Lembrando que, por analogia, essa noção do artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, também se aplica aí às causas excludentes de culpabilidade. Beleza? Salvo se estiver diante aí de inimputabilidade, porque no caso de inimputabilidade pode ser caso de internação provisória. Então, salvo aí a hipótese de inimputabilidade, eu posso aplicar essa liberdade provisória sem fiança, por analogia, também na hipótese de excludente de culpabilidade. Tranquilo, galera? Outra hipótese que cabe liberdade provisória sem fiança. Pobreza. Diante da situação de pobreza, artigo 350 do Código de Processo Penal, o juiz pode conceder a liberdade provisória liberando da fiança, sem cobrar a fiança, dispensando da fiança, melhor dizendo. O delegado de polícia pode conceder a liberdade provisória dispensando da fiança? Galera, pela redação literal do CPP, não, tá? Pela redação literal do CPP, artigo 322, o delegado de polícia só pode conceder a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança se o crime ali não tiver uma pena máxima superior a 4 anos. Existe esse debate, existe essa possibilidade doutrinária, através de uma fundamentação até com base em julgados jurisprudenciais, só que para prova de concurso a gente vai ficar com a redação literal da lei, e aí eu acho mais seguro o artigo 322, o delegado de polícia podendo arbitrar a fiança, liberdade provisória com fiança, se durante ali a decretação do flagrante, durante, melhor dizendo, a ratificação do flagrante, se a pena máxima combinada ao crime não for maior do que 4 anos. E por fim, nós vamos falar aqui na liberdade provisória sem fiança, cumulada com outra medida cautelar diversa da prisão. Veja que é possível o juiz decretar a liberdade provisória, conceder a liberdade provisória, cumulado com outra medida, por exemplo, o monitoramento eletrônico, que não seja fiança.
Como também é possível, galera, se o juiz lá naquela primeira possibilidade acumular aí a fiança mais outra medida de natureza cautelar. O bacana dessas medidas cautelares é que o juiz passa a ter aí diversos mecanismos anteriores à decretação da prisão. Tranquilo, meus amigos? Era isso que eu tinha para trabalhar de importante. Eu vou aproveitar que eu falei esses pontos importantes e eu tô aqui no meu material. Deixa eu fechar de forma bacana com vocês aqui. O entendimento do Supremo é o seguinte, é que não pode haver vedação à liberdade provisória ex lege. O que é vedação à liberdade provisória ex lege? São textos legais dizendo, neste caso não cabe liberdade provisória. Para o Supremo, isso daí seria o legislador em abstrato já proibindo a liberdade provisória. O Supremo entende que o juiz deve analisar em cada caso concreto se é possível ou não a liberdade provisória. Daí porque, inclusive, essa discussão foi muito bacana na Lei de Drogas, na Lei 11.343 de 2006, onde o Supremo fala da inconstitucionalidade dessas vedações em abstratos da liberdade provisória. O magistrado ele deve analisar no caso concreto se cabe ou não. O que eu tenho é o seguinte, se o crime é inafiançável, o juiz não vai poder conceder a liberdade provisória com fiança. Se o crime for inafiançável, o juiz só vai poder conceder a liberdade provisória sem fiança. E só lembrando que, nas hipóteses aí que nós acabamos de estudar, que a Lei 11.464 de 2007, ela admite liberdade provisória, inclusive aos crimes hediondos e equiparados. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Era isso que eu queria trabalhar com vocês. Veja que hoje aqui não foi uma aula, nós batemos um papo aqui nos mesmos termos que eu faço as lives. Infelizmente não deu para ter interação, eu passei para vocês os pontos da minha apostila que eu achava imprescindível, que eu achava importante, mas não deu para ter interação porque a internet está ruim, o vídeo estava travando, aí eu preferi gravar e postar de forma que não cause prejuízo a vocês. Mas eu acho que deu para a gente analisar bacana os artigos 311, 312, 313 do CPP, prisão preventiva. Deu pra gente ver bacana aí o artigo 1º da Lei de Prisão Temporária pra gente entender quanto que é cabível a prisão temporária. E eu acho que a partir de agora vocês estão com a distinção bem clara do que é relaxamento, do que é revogação da prisão e de quanto que cabe a liberdade provisória. Tranquilo? Grande abraço, joguem duro. E aí a gente fecha o conteúdo do pessoal do 5º semestre de Processo Penal 1. Fecha o conteúdo, o que eu tinha para trabalhar era isso. E também a lista de transmissão. Fica bem bacana porque eu aproveito essa aula e a gente utiliza como continuidade daquela aula que vimos lá no início, prisão em flagrante. Tranquilo? Grande abraço, fiquem com Deus e tamo junto!